De volta aqui no Nosso Futebol, o canal da Paixão Nacional no Diretoria FC. Como eu disse ainda há pouco, nós temos hoje 2 convidados aqui, né, Arildo? Toca o barco aí, Arildo. Sim. Hoje nós temos o prazer de estar aqui hoje com o Fábio e com o Paulo, da Vans Tour, uma empresa que faz um belo trabalho, não só no aeroporto Galeão, Santos Dumont, como também com alguns clubes, né, Fábio? Sim. E estamos aí, né, Arildo? Obrigado pelo convite aí, Duarte, Lula, Arildo, parceiro. E estamos aí, cara, para poder ajudar, né, nesse início de campeonatozinho aí, um bom sucesso, seguir na frente. Te agradecer, né? O Fábio faz um trabalho pra gente lá no Master do Bom Sucesso e também agora vai passar também a fazer um pouquinho com o Vasco, que já me contactou. Uma surpresa para você, né? O Master do Bom Sucesso quer trabalhar com você também, tá bom, Fábio? Fala um pouquinho da Vans Tour, o Fábio. Então, a Vans Tour, cara, nasceu, né, em 2005, tá? Fazemos transporte executivo, transporte em massa, pequenos transportes, tá? Prefeitura, o que precisa, né? O que envolve transporte de carro, transporte de pessoas através de carro blindado, carro executivo, vans, micro-ônibus e ônibus, nós atendemos Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. A sua frota agora, como é que tá, Fábio? Como é que tá o quantitativo de frota hoje seu? Então, é difícil falar porque a gente tem muito contrato, né, Arildo? Sim. Então é difícil a gente mensurar assim, a quantidade de veículos liberados, veículos que trabalham em contrato, veículos que trabalham avulso, né? Então, o que precisa, conforme nós estamos aí dando esse apoio, né, ao bom sucesso nos jogos. Sim. Tá? Tá ótimo. É isso aí. E o Paulo é o das finanças, é o seu braço direito? Como é que é o Paulo? Por favor, Paulo. E aí, tudo bom, pessoal? Boa tarde, bom dia. Basicamente, minha função dentro da Vans Tour é operacional. A gente faz uma divisão na nosso trabalho de uma forma que cada um atende uma parte, né? Para poder entregar sempre o melhor serviço, né, para o cliente. Então, a minha função ali é cuidar de toda a operação da empresa, de uma forma geral, tipo, qual carro que vai atender, qual cliente está precisando de uma atenção específica. E aí, com isso, a gente consegue entregar exatamente o que o cliente solicitou. Então, eu tive o prazer de viajar na van da Vans Tour, né? E a qualidade e a educação do motorista, né? Isso aí você tem que ter muita sensibilidade em relação a isso. Rapaz é muito educado, muito tranquilo, dirige muito bem. E fora isso, a van que é de ótima qualidade, com vários acessórios assim diferenciados, né, Fábio? Sim. Então, nós procuramos unir 2 coisas muito importantes no transporte, né? Não é só o veículo. A nossa frota ela é toda nova, no máximo 3 anos de uso, tá? Mas o importante não é só o veículo, o motorista também, que é a condução, o tratamento com o cliente, o atendimento, tudo isso junta, agrega, né? Agrega, isso aí. Quem precisa do serviço de vocês, como contactar, e-mail, WhatsApp, telefone, pode deixar aí todos os contatos, por favor. Por favor. Então, nós temos o telefone, né? Que é da DDD 21 964 38 3375. Repete, por favor. DDD 21 964 38 3375. Esse tem WhatsApp também? Tem WhatsApp. E nós temos e-mail também, tá? Que é fabio.martins@vansturlocacão.com e as redes sociais, sites, tá? Tá ótimo. Isso aí é muito de fácil acesso. Inclusive tem carro blindado, né? Sim. O Antônio Jorge, por exemplo, falou que só volta aqui com carro blindado. Vocês vão colocar um carro blindado pro Antônio Jorge. De imediato. Olha, queria agradecer muito a presença de vocês, muito sucesso aí na empresa e que agora vamos ter muitos eventos aí. O Rio de Janeiro está sempre cheio de eventos. Não só o Rio de Janeiro, o Brasil de uma maneira geral, mas o Rio de Janeiro tem sido muitos eventos. Com certeza vocês vão ter cada vez mais clientes aí para poderem servir aí no nosso estado. Isso aí, queria agradecer também o convite de vocês, tá? Ao nosso saudoso amigo Macarrão, jogador master aí também, do Bom Sucesso, grande amigo que do Fábio, fez também esse convite aí, trabalhamos juntos bastante, e é isso, rapaziada. Fábio, muito obrigado pela sua presença, tá? Desculpa aí por pouco tempo, mas esse tempinho que você tá aqui vai ser de grande valia para a Vans Tour, se Deus quiser. Tá com certeza. Obrigado, um grande abraço para vocês.
Então, agora vamos falar de outro assunto. Só aqui, vamos ter aqui as mudanças aqui para o Antônio Jorge voltar aqui para a cadeira. A dança das cadeiras. Vamos ter a dança das cadeiras, né? O Arildo, como sempre, passando na frente da câmera, né? Que é para ficar bacana. Espera um pouquinho, Arildo, você já vai passar de novo na frente da câmera. Pode passar, não tem problema não. Isso aqui a gente tem problema. O Paulo e o Fábio sem problema algum. Ah, tá vendo? O Fábio é mais... Jorjão, pode passar por aqui, Antônio Jorge. Arildo, agora pode passar de novo, por favor. Esteja à vontade. Arildo já quebrou. Pronto, agora já quebramos tudo. Você viu que isso aqui é tudo feito ali do improviso mesmo. E agora vamos falar um pouquinho dessa conquista de Portugal. Afinal de contas, foi uma conquista. Nós tivemos aí pela 4ª vez Portugal disputando uma final de seleções e conseguindo chegar ao seu 3º título. Vamos até a cidade de Lisboa contactar a redação do jornal Record de Portugal e falar com um dos editores do jornal Record, o Nuno Martins, para saber dele como está essa repercussão aí dessa conquista de Portugal. Nuno, tudo bem com você? Como é que você está? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Então, como é que está aí a repercussão? Uma repercussão muito grande, né? Uma conquista importante para a seleção portuguesa, a 3ª, em 4 finais, a 3ª que Portugal conquista, enfim, diante de uma seleção que é apontada por todos como a melhor seleção do mundo. Como é que está essa repercussão aí em Portugal, Nuno? Olha, como podes calcular, uma grande festa, não é? Para uma seleção que não tem muitas conquistas, começou a ganhar há pouco tempo, não é? Embora esteja nos grandes palcos, não tem tantas conquistas como, por exemplo, o Brasil, não é? Que já chegou ao topo do mundo 5 vezes, não é? Sim. Em Portugal não temos tantas vitórias, temos estado nos grandes palcos, mas ainda nos faltam enriquecer o nosso museu, digamos, com mais troféus. Mas de facto sabe bem ganhar ao campeão europeu e uma das melhores seleções do mundo, nem que seja aos penaltis, nos penaltis sabe muito bem. E em termos da presença, né, a gente via que antes dessa Final Four existia uma expectativa que, se Portugal não a conquistasse, que o treinador, o Roberto Martínez, que curiosamente é espanhol, não continuaria no cargo. Eu acho que depois do título, pelas palavras do presidente da federação, Pedro Proença, isso aí já ficou totalmente descartado nessa possibilidade. E também algumas pessoas, e a gente ouvia muita gente dizendo que o Cristiano Ronaldo talvez já não fosse mais aquele jogador para atuar pela seleção portuguesa, aquela coisa toda, mas o homem ainda fez a diferença nos 2 jogos, diante da Alemanha e também diante da Espanha. Agora isso tudo mudou depois da conquista, né, Nuno? É verdade. Relativamente ao selecionador, havia essa questão dele poder sair se não conquistasse, se não ganhasse este troféu. Conquistou, mesmo com algumas decisões discutíveis, como o João Neves a jogar a lateral direito, não é? Mas pronto, Portugal ganhou, exibiu-se bem, com boas exibições e acabou por conquistar o troféu, que no fundo é o que fica na história. O 3º grande troféu de Portugal em 10 anos. O Ronaldo é aquela máquina. É um jogador com muita ambição, que contagia os companheiros, os adeptos, e tem sempre uma grande fome de títulos e quer sempre mais. E isso é positivo, essa mentalidade, António. A gente poderia dizer que hoje, a gente sabe, né, que desde que o Ronaldo foi para a seleção pela primeira vez em 2003, Portugal tem o antes e o depois de Ronaldo. Antes de Ronaldo, Portugal nunca tinha disputado uma final de uma competição de seleções da seleção principal. E depois do Ronaldo foram 4, com 3 títulos e uma derrota no Euro 2004. Enfim, a gente poderia dizer que hoje, aquilo que a gente fala da cantareira lá do Barcelona, do Real Madrid, aquela coisa toda, que hoje o Ronaldo é o exemplo para as categorias de base de Portugal, para as seleções de base, para os clubes também de Portugal. O Ronaldo hoje é o grande exemplo, Nuno? É, de facto, o grande exemplo, e mostra-o pela idade e com a intensidade com que ainda joga. Pode não ter
frescura de outros tempos, mas ainda é um jogador dedicado, que trabalha muito, é um grande profissional, e isso de facto é um exemplo. António, deixa-me voltar um pouco atrás. É verdade que Portugal começou a ir a finais com o Ronaldo. A primeira foi em 2004, pouco depois da estreia do Ronaldo na seleção. Mas este trabalho já vem de antes. Já há uma geração que conquistou 2 mundiais de sub-20 na Arábia Saudita e em Portugal. Portanto, essa cultura já vem de trás, obviamente depois reforçada mais à frente. Essa de 91 você poderia até esquecer, porque a final foi contra o Brasil e o Portugal ganhou do Brasil nos pênaltis no Estádio da Luz. O último pênalti foi marcado pelo atual presidente do Benfica, né? António, deixa-me dizer que estive nessa final, era um jovem, estive no estádio do Benfica, completamente lotado, mas vou-te dizer que consegui furar e ver o jogo sentado sem ninguém à minha frente. Opa, isso aí foi 120 mil pessoas viram esse jogo. Jorjão, uma pergunta. Diga, Nuno, diga. Continua. O Antônio Jorge, o companheiro aqui da mesa, quer fazer uma pergunta para você também, Nuno. Ô, Nuno, prazer em falar com você. Parabéns aí por essa conquista da seleção portuguesa. Eu faço parte de uma geração que Eusébio era grande referência aqui no Brasil do futebol português. Ontem me chamou a atenção também o Pepe, quando entrou para entregar a taça, foi muito ovacionado pela torcida portuguesa. Hoje, em resumo, o CR7 superou todos os nomes que fizeram parte dessa belíssima história da seleção portuguesa e do futebol português. Hoje é a grande referência no futebol português, o CR7. Olá, boa tarde, antes de mais, e é um prazer estar a falar consigo e poder responder à sua pergunta. Eu não quero ser injusto com quem fez a história da seleção portuguesa e do futebol português, como essa geração de 66, de que Eusébio foi a principal referência, mas houve outras. E eu não quero ser injusto com estas gerações, e eu posso lembrar-me também daquela geração que esteve no Europeu de 84, eu não posso esquecer também do Figo, que foi outro grande jogador, mas de facto o Ronaldo é hoje em dia, por tudo o que ele conseguiu, o que fez e a forma como se tem exibido, o profissionalismo que demonstra, é de facto uma grande referência. Eu arrisco dizer que será a principal referência do futebol português, da história do futebol português. Luiz Carlos Silva, que é outro companheiro da mesa, também tem uma pergunta para você, Nuno. É mais uma colocação. Um grande abraço para o Nuno, né, direto lá de Portugal, participando aqui do Diretoria. Está evidenciado mais do que nunca um predomínio, uma presença marcante do futebol português, não só com a bola no campo de jogo, como também fora das 4 linhas. Abel Ferreira comandando aí o Palmeiras vitorioso, o Renato Paiva no Botafogo. Quem mais, hein, Duarte? Temos o Léo Jardim no Cruzeiro. Léo Jardim no Cruzeiro. Então nós temos hoje 3 grandes treinadores com 3 grandes times no futebol brasileiro. Então Portugal está realmente, não atacando em todos os lados com muita competência, muita seriedade. Isso para nós brasileiros, né? Embora existam aqueles que não esse negócio de técnico estrangeiro aqui, não, o mundo é para todos. Então quem tem competência vai se estabelecer. E essa barreira foi quebrada, viu, Nuno? Parabéns aí para Portugal, que está dando um exemplo em termos de organização e competência. Obrigado, e deixa-me só fazer um acrescento, que em termos de jogadores já havia essa expansão dos treinadores, também tem havido, mas com mais incidência agora no Brasil, nos últimos anos. Desde o tempo de Jorge Jesus, acentuado depois com outros treinadores e com o magnífico trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. Também não posso esquecer o Arthur Jorge no Botafogo. Bem.
O Nuno, agora, já que você falou de Botafogo, deixa eu saber de você o seguinte: nós tivemos finalmente a concretização da negociação do Arthur Cabral pro Botafogo. Queria que você falasse um pouquinho como é que foram esses 2 anos do Arthur Cabral aí no Benfica, falasse um pouquinho como está a preparação, qual é a expectativa de vocês aí em Portugal, da presença de Benfica e de Porto também nesse Mundial de Clubes que vai começar no próximo final de semana, como é que tá essa expectativa, e falasse pro torcedor do Botafogo em especial a vinda do Arthur Cabral, como é que o Arthur Cabral está nesse momento, se o Botafogo vai ter realmente um grande reforço. Olha, a passagem do Arthur Cabral pelo Benfica foi um pouco ingrata, inglória também, e esteve longe de corresponder às expectativas. Por um lado, com Roger Schmidt, não jogou não teve uma sequência de jogos que se pudesse afirmar, e depois veio o Bruno Lage, cujas as características de avançado pretendidas eram mais de acordo com o Pavlidis, um jogador que trabalha mais, não tão presente na área, mas mais participativo, ao contrário do Arthur Cabral, que é um jogador mais de estar mais na área. Portanto, chegou num tempo errado ao Benfica e acabou por ser um pouco prejudicado. Mas eu penso que ele tem tudo para dar certo no Botafogo, até porque traz uma bagagem da Europa. Recordo que jogou na Suíça, jogou em Itália, onde fez uma boa época na Europa, na Liga Conferência, e isso dá-lhe uma experiência para o futebol brasileiro, e concretamente e também para o futebol sul-americano, não é? Que o Botafogo é o campeão sul-americano. E só pra gente fechar aí, já te liberando e agradecendo muito a sua participação, na expectativa de vocês em relação à presença do Benfica e do Porto nesse Super Mundial aí. É o quê? Passar a primeira fase ou chegar um pouco mais longe? Eu penso que passar a primeira fase é para já o objetivo. São duas equipas que vêm de épocas frustrantes, diferentes dos clubes. O Porto conquistou a Supertaça em Portugal logo no início da temporada, mas depois esteve longe das decisões. O Benfica ganhou a Taça da Liga e conseguiu discutir o campeonato e a Taça de Portugal até ao fim, mas acabou por perder essas duas provas. Portanto, são duas equipas que eu diria que estão a curar ainda as feridas da última temporada, que se vão apresentar neste Mundial, que obviamente é um certame de prestígio também para Benfica, Porto e diria que para o futebol português. Sem dúvida. Nuno, muito obrigado pela tua parte. Sim, diga, Jorge. Aqui uma curiosidade rapidinho. Já se pode pensar o que será Portugal na próxima Copa do Mundo? A imprensa e a população portuguesa já pode almejar um sonho de conquista de Copa do Mundo pelo desempenho apresentado pela seleção nessas últimas conquistas? Olha, esse sonho já vem, não é de agora, esse sonho já vem de trás, quando Portugal foi, por exemplo, campeão europeu em 2016. Há sempre, e aliás até antes também, com as outras gerações que Portugal teve, a geração, por exemplo, das seleções de Luís Filipe Scolari, também houve esse sonho. Eu recordo que no Mundial de 2006 na Alemanha, Portugal discutiu o 3º e 4º lugar com a Alemanha, não é? Portanto, esse sonho de Portugal ser campeão do mundo não é de agora. Obviamente fica mais reforçado, temos uma seleção com muito talento, mas vamos ver. Nuno, obrigado pela participação, um grande abraço e que tudo corra bem aí nessa cobertura também aí para Porto e Benfica aí no Mundial de Clubes. Um grande abraço, obrigado por ter participado aqui com a gente no Diretoria FC, hein, Nuno? Obrigado, foi um prazer. Tá aí o Nuno Martins, portanto, diretamente de Portugal, participando com a gente. Já que a gente tá falando de Portugal... É irmão do Manolo Martins, meu querido. Não, o Manolo tá lá, continua lá, o Manolo continua lá, mas não é. Ô Sherlon, vamos botar agora aquele vídeo. Eu vou trazer agora o vídeo no Nuno Matos, que é um narrador da rádio Antena 1 de Portugal. A gente vai trazer o trecho onde ele tá narrando a disputa de pênaltis. Ele vai começar no pênalti cobrado pelo Morata, que acabou perdendo, e depois o gol marcado pelo Rubem Neves, que deu o título a Portugal. Vamos lá, Sherlon, coloca o vídeo aí, por favor. Vamos lá ver agora Morata.
Morata é bom companheiro. Morata é bom companheiro. Morata é bom companheiro. Morata é bom companheiro. Lá vai Morata. Atenção, bateu. Falhou Morata. Se marcar ganhamos. Oh, Ruben Neves. Se marcar ganhamos. Se marcar ganhamos. Não falhes. São milhões que acreditam em ti. Honra ao teu povo. Honra ao teu povo. Vai bater. Vai bater. Bateu. Gol! Festa linda! Portugal volta a ser feliz! Portugal volta a ser feliz! Extraordinário jogo! Portugal volta a ser feliz! É gol de Ruben Neves! É gol de Portugal! Que festa bonita! Deem as mãos! Somos de Portugal! Levantem as bandeiras, erguem os cascóis, vejam o símbolo nas esquinas, de novo Portugal no trono, porque campeão é glória e glória não tem preço. Aí o Nuno Matos, o narrador da Antena 1. Lula, você como narrador também. Tem que ter muito controle, né? Tem que ter controle. Senão você né, desmaia, mas você tem que segurar a barra. E o coração, né? O coração também, tem que estar bem, tem que estar bem. É muita emoção, maravilhoso, lindo. Futebol é um negócio extraordinário, né? E a emoção... O esporte de uma maneira geral, mas principalmente o futebol. Né? A emoção que você passa, né, pro teu ouvinte, no caso dele, estava transmitindo pros ouvintes da Antena 1 em Portugal. É um negócio fantástico. O rádio, né? Porque ele mexe com a imaginação, né? A qualidade desses profissionais aqui no Brasil e também fora do Brasil tem que ser sempre ressaltada, porque a transmissão de futebol pelo rádio não é para qualquer um, não. Você transportar aquilo que você está vendo para centenas, milhões de ouvintes, é um trabalho espetacular, se justifica assim essa emoção, porque a gente que trabalha nesse meio tem o profissionalismo, mas cada um tem seu time de futebol. Isso me deu a impressão do pênalti do Matheus Martins na classificação diante do São Paulo lá no Morumbi. Olha, quem tem que ter nervos de aço, senão explode tudo. O coração não aguenta isso. Se o coração não tiver bom, meu amigo, já é um caso sério. Ô Sherlon, coloca por favor as capas dos jornais só pra gente ver aqui. O Sherlon vai fazer uma passagem aqui. Só como é que a imprensa portuguesa registrou nesta segunda-feira, né, a conquista de Portugal. Temos as capas dos principais jornais. O jornal O Jogo, né, tudo isto é alegria, tudo isto é fado. A capa do jornal Correio da Manhã, outra vez campeões. É um jornal generalista. O Jornal de Notícias, Sociedade das Nações, o Jornal Público também, com os jogadores se abraçando ali depois do último pênalti marcado. Jornal A Bola, de novo no Olimpo. Aí temos também o Diário de Notícias, Vitória, Portugal bate Espanha nos pênaltis, é campeão da Liga das Nações pela segunda vez. O Jornal Record, que o Nuno trabalha, seleção não falha pênaltis e volta a vencer a Liga das Nações. Então essas foram as capas dos jornais de Portugal nesta segunda-feira e com a conquista de um título. E até correlacionando, me desculpe aí se meus raciocínios estiver equivocado, mas aqui no Brasil
grande colônia torce para o Vasco da Gama, se sente até mais um pouco confortável com essa conquista de Portugal, já que o clube de coração aqui no Brasil, o Vasco, não vai bem das pernas, e acho que traz também esse consolo, esse conforto aí pro torcedor vascaíno. E você sabe que ontem lá no estádio em Munique, na final, nós tínhamos uma faixa da Lusa de São Paulo, da Portuguesa de São Paulo, lá tinha uma faixa. Ô, Duarte, tem mais algum destaque aí de Portugal? Não. O Antônio Jorge vai contar uma história aí. Eu tenho a história dele. Dá tempo, né? Dá tempo rapidinho, dá tempo ainda. Dá tempo. Ô, Jorjão, olha só, era o seguinte, a história, eu vou começar com a história para ele depois concluir. Eu tava assim, finge que você é o Fábio Baiano. Você é o Fábio Baiano, Vou dar uma voadora aqui então. Era o lateral direito do Flamengo. Eu tava fazendo a cobertura, foi num programa na antiga Rádio Tamoio. A gente estava no programa Tamoio na Bola, primeira edição, apresentado pelo saudoso César Rizzo. E aí eu estava fazendo a cobertura do Flamengo e o César Rizzo me chamou. Vamos até não era o Ninho do Urubu, era o Flabarra na época. Vamos até o Flabarra com Antônio Carlos Duarte. Aí muito bem, aqui conosco o Fábio Baiano e tal, não sei o quê. E o Flamengo tinha jogado no dia anterior contra o Grêmio e tinha ganho do Grêmio de 3-0. Os gols do Flamengo foram marcados pelo Renato, pelo Rivarola Contra e pelo Juan, que hoje é o membro da comissão técnica da seleção brasileira. Os três fizeram gol. Aí esse que vos fala estava falando com o César Rizzo quando ele é interrompido pelo Antônio Jorge, que está aqui na minha frente. Antônio Jorge, conte o resto da história. É porque o texto é bom esclarecer. Juan, qual eram os outros dois, hein? Rivarola Contra e Renato. E Renato. Tem o texto que eu sei que alguns com o J da língua portuguesa, mas no rádio Juan, você dá a sensação que se escreve com o quê? Com R. Então, vieram na minha canela porque eu disse que os três começavam com R pra quê? Quase acabaram com a minha carreira. Neste equívoco mental. E o Juan era Juan com o J. Com o J. Mas você, depois de passado algum tempo, a gente teve que te dar os parabéns, porque apareceram, inclusive o Botafogo tem um Juan com R. Tá vendo? Eu já era um cara visionário. Você já estava traçando o destino, né? O futuro. Aí me pediram perdão com 5 ou 6 anos, mas o perdão foi feito pra de coração. Né? De coração. Não teve mais nenhum perdão. Coração a coração. Mais alguma historinha boa, Jorge? Tem sim, eu tenho várias. Eu não tenho só vitórias, não. Tem a do Gary Lineker na Brasil e Inglaterra, lá em Wembley. Como é que foi essa do Gary? Aí foi 1-0, o Lineker fez o gol, nosso Garcia Júnior tá lá, Lineker, gol! Eu, Gary, Lineker, Gary. Eu sou locutor, garotinho, mas eu sou repórter. Moral da história, quando eu fui conferir, porque eu tinha um embasamento em inglês fantástico. Quem sai de Nilópolis, primeira classe, pra Inglaterra, tudo era novidade. Quando eu olhei a experiência, o nome do artilheiro era Gary Lineker. Confirmado, você está certo. Nosso Gary Lineker. Imagina a situação, hein? E logo o Garcia Júnior, né? Aí era a mesma pessoa, mas a gente aprende. É isso mesmo. Antônio Jorge vai voltar aqui, vai contar histórias lindas, maravilhosas. Temos muitas histórias. Vai ter um carro blindado agora da Vans Tour para ele. Agora me animou. Agora tá tranquilo, né? Gente, agradecendo. Palpite, rapidinho aqui, palpite de cada um. Brasil e Paraguai, Arildo. 2-1. 2-1 Brasil. 2-1 Brasil. Jorjão. 1-0 Brasil. 2-1 Brasil. 2-1 Brasil. Eu acho que vai dar 2-0 Brasil. E agora, rapidinho, quem vence na primeira rodada? Flamengo, Botafogo e Fluminense. Os três vencem. Quem é que vence na primeira rodada? Flamengo vence, Botafogo empata, Fluminense vence. Jorjão. Botafogo vence, Flamengo vence, Fluminense vence. Os três vencem. Eu também tô com essa. Os três vencem. E nós voltamos na próxima semana aqui em mais um Diretoria FC. Jorjão, muito obrigado pela participação. Obrigado aí pelo convite. Lula, até a próxima, hein? Abraço no Jorge Ramos, na Amanda, aquela turma toda boa lá da Roquete. Grande abraço, obrigado. E o nosso futebol agora fazendo Série B também, hein? Série B. Isso aí. Alô, Henrique Marques e Rolim, precisa de um narrador aí para narrar também. Nós estamos aí, né, Duarte? Para reforçar o time. Estamos aí. Arildo, obrigado mais uma vez pela participação e até a próxima. Duarte, obrigado aos companheiros da mesa aqui.
E vamos torcer pro Brasil, porque o Brasil merece. É isso. Próxima semana estaremos de volta aqui no Nosso Futebol, a paixão nacional, o Diretoria FC. Tchau! Valeu!